Os tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo em sua infinita bondade acolha os nossos corações. Meu nome é Rocelito. Convido a você para conversarmos sobre mediunidade com Cristo. No encontro de hoje, veremos o princípio de tudo. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. O que nós chamamos de século XX é o período que vai de 1º de janeiro de 1901 a 31 de dezembro de 2000. Não obstante, a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes do Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, ou átomos, em constante movimentação. A cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar, o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas, o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. Como é que nós vamos entender isso que ele acaba de nos ensinar? É que há 5 séculos antes de Cristo, o pensamento sobre a formação da natureza, ela se baseava no seguinte: o Tales de Mileto disse que foi o primeiro a dizer que a origem de todas as coisas estava na água. Mileto não é o sobrenome. Mileto é a cidade na qual ele mais se evidenciou, que ele ficou mais conhecido, Tales de Mileto. Ele dizia que a origem de tudo estava na água. Hoje, com todo o conhecimento que nós possuímos, não podemos afirmar que o Tales estivesse tão errado, até porque 65% da constituição do corpo humano é de água. 70% da constituição do planeta Terra também é de água. Então, Tales não estava tão errado assim. O Anaximandro, também de Mileto, por sua vez, dizia que o ar é Deus. Para ele, a origem de tudo estava no ar. O Heráclito, de Éfeso, dizia que o cosmos é um só e nasce do fogo e, de novo, pelo fogo consumido em períodos determinados, em ciclos que se repetem pela eternidade. E Empédocles, de Agrigento, afirmava que todas as coisas da natureza eram formadas de 4 substâncias: terra, ar, água e fogo, misturados ou isolados. Leucipo, também de Mileto, foi o primeiro a dizer que a origem do universo derivava de elementos microscópicos
infinitos e indivisíveis. E ele disse isso sem tecnologia, apenas baseado na observação, há 5 séculos antes de Cristo. E o Demócrito de Abdera, prosseguindo no pensamento de Leucipo, disse que o universo e tudo que nele existe é formado por um turbilhão de infinitos átomos, de diversos formatos que jorram ao acaso e se chocam. Aquilo que Leucipo chamou de elementos microscópicos, ou seja, tão pequenos que se tornavam invisíveis aos nossos olhos, o Demócrito denominou de átomo. Mas isso foi há 5 séculos antes de Cristo. Passando de 5 para 3 séculos ainda antes de Cristo, nós vamos ter que, além da teoria dos 4 elementos, terra, ar, água e fogo, os alquimistas baseavam-se também na chamada teoria das 3 essências. E essa teoria dizia que toda a matéria era formada por combinações diferentes de sal, enxofre e mercúrio. E, de fato, nós temos vários exemplos de substâncias baseadas no sal que compõem vários elementos da natureza, inclusive no corpo humano. De 3 séculos antes de Cristo para agora, no século XIX, nós vamos ter com Dalton, que concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, e um maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. O nosso átomo, aquele que foi discutido por Leucipo e Demócrito há 5 séculos antes de Cristo. Agora, no século XIX, essa teoria dos átomos, ela ganha comprovação científica. No século XIX, e foi no século XIX que o desenvolvimento do estudo dos átomos permitiu que nós conhecêssemos, por exemplo, que a união de 2 átomos de hidrogênio a um átomo de oxigênio formaria a molécula da água. 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, H2O, forma a água. Aquela mesma que vai constituir 65% do corpo humano, aquela mesma que vai constituir 70% do nosso planeta. E veja que a água é tão importante que ela combina praticamente com todos os elementos existentes na natureza do planeta terrestre. Mas o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? Se não, vejamos. Os átomos, em sua essência, estão em constante movimento. Ainda que a gente observe uma pedra e veja aquela pedra parada, imutável, os átomos que a compõem estão em movimento, estão em vibração. Ele, em sua essência, não é parado. Então, os átomos, em sua essência, estão em constante movimento. No contexto da mediunidade, os médiums são capazes de sintonizar vibrações ou frequências que emanam do plano espiritual. Se os átomos estão em movimento até no interior de uma pedra, imagina no plano espiritual, que é mais sutil, que é mais leve. Esse plano espiritual está em uma frequência mais sutil e elevada, que é da matéria física. E essa ideia sugere que a interação mediúnica acontece em um nível energético que envolve partículas fundamentais, como átomos, e suas propriedades vibratórias. Lembremos, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Esse conhecimento que começou com Leucipo, Demócrito, lá atrás, há 5 séculos antes de Cristo, vem sendo amadurecendo
E quando a humanidade conseguiu sua maturidade intelectual, foi se desenvolvido o estudo desse átomo. E, e nos encontros adiante, nós veremos então a importância do átomo no desenvolvimento da nossa mediunidade. Bem, assim chegamos ao fim deste nosso encontro. E a sua interação é muito importante para nós. Se você gostou desse estudo, agradeça a espiritualidade e considere nos incluir em suas orações. E se tiver alguma coisa que nós devemos melhorar, por favor, nos ajude a aprimorar este trabalho. Que o Cristo nos abençoe e até o próximo encontro. Os tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Sabemos que é possível viver de forma plena, progredir na terra ou caminhar no céu, é fato. A vida com